Oi! Opa, tô aqui, meu lindo e minha linda. Cheguei chegando. Alexandre de Moraes, eles estão julgando uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que estabelece o seguinte: um município lá em Minas Gerais, acho que é em Minas Gerais mesmo, o município fez uma lei. E essa lei, tipo assim, ó, não tá nem aí para vacinação. O município não é obrigado a vacinar, a pessoa não é obrigada a levar o filho para vacinar, tá tudo ok, tudo ok. Aí Alexandre de Moraes, no seu voto e no seu posicionamento, lembrou de Bolsonaro e disse assim, porque infelizmente o ser humano tem memória curta e ele falou um monte de coisa. Falou inclusive sobre fraude de cartão de vacina. Ele não aprofundou porque não é um ambiente de se aprofundar, mas ele falou tudo e eu quero começar colocando isso para você vir ver junto comigo. E olha a cara dele de preocupado com Donald Tranqueira. Ele não está nem um pouco preocupado. Quem está preocupado deve ser Bolsonaro, que está lambendo botas do Donald Trump aqui agora, achando que Donald Tranqueira vai salvar ele de alguma coisa. Pelo contrário, daqui a pouco vai dar o pé na bunda também. E você que é gadinho que está enchendo o saco aí, vai para os Estados Unidos. Hã? Ah, não, eu tenho que te informar. Donald Tranqueira disse que vai extraditar, deportar, expulsar dos Estados Unidos mais de 1 milhão de imigrantes, dentre os quais está 200 mil brasileiros. É, patriota, patriotário, achando que está em cima da carne seca e, na verdade, é o coró da carne seca, que daqui a pouco vai para a panela fritar. Ah, tenha santa paciência, viu? Daqui a pouco nós vamos falar. Glauber foi para cima também de Arthur Lira. Tem muita coisa aqui para nós ver hoje. Eu quero ver o Xandão primeiro, porque eu não vou dar holofote para maluco dançar. Eu não vou tocar tambor para maluco dançar, mas pro Xandão eu bato palmas e faço reverências, meu querido, minha querida. O que nós estamos discutindo é uma lei do município de Uberlândia que, na pandemia, não agora, não antes, na pandemia, uma lei do município de Uberlândia que não só vedou a exigência, a exigência do cartão de vacinação, da comprovação de vacinação para ingressar em aulas, no trabalho, no próprio serviço público, como mais, estabeleceu sanções para aqueles que exigissem, ou seja, inverteu totalmente a lógica da questão, porque nós não estamos falando, como foi dito à época por alguns, de uma gripezinha. Nós estamos falando de uma pandemia mundial que mais de 700 mil brasileiros morreram. O Brasil foi o segundo país do mundo em números absolutos, não por 100 mil habitantes, não em percentuais, mas em números absolutos, o segundo país do mundo com maior número de mortes. Não por acaso, o primeiro, à época, foram os Estados Unidos, porque lá, como aqui, de início houve um negacionismo governamental no combate à Covid, com muitos argumentos à época, alguns argumentos como a vacinação, quem tomar vacina vira jacaré, era um dos efeitos colaterais da vacinação. O outro, que as redes sociais muito divulgaram, que, na verdade, a pandemia é de uma conspiração chinesa para instalar na vacina um chip e o Brasil virar comunista. Tudo isso que hoje parece risível, à época foi trazido para que as pessoas não se vacinassem. E o Brasil foi demorando para importar vacina. E aqui é importante, porque, infelizmente, o ser humano tem memória curta, parabenizar o Instituto Butantan. O Instituto Butantan avançou nos estudos, na vacinação, possibilitando o início da vacinação no Brasil pelo estado de São Paulo, e a partir disso com a repartição para os demais e forçando, assim como aqui no Supremo Tribunal Federal, por uma decisão liminar depois referendada pelo plenário do nosso sempre ministro Ricardo Lewandowski, tendo que obrigar o governo
a estabelecer um cronograma de vacinação. Então, é importante lembrarmos isso, porque o que estamos falando é que um determinado município, num determinado momento de pandemia, resolve que não se pode exigir comprovação de vacina. E o ministro Flávio colocou bem, e Vossa Excelência também, não se fala aqui da obrigatoriedade no sentido de se pegar a pessoa, vacinar, não. É compulsoriedade. A pessoa não quer se vacinar, ela quer se prejudicar, mas ela não pode prejudicar os demais, ela não pode contaminar os demais na escola, na faculdade, na repartição pública, na empresa. Nós não estamos falando aqui de liberdade, é a liberdade de ir e vir. Então, eu posso contaminar as demais pessoas. Os mesmos negacionistas que defendiam isso não admitem que uma criança com sarampo ingresse na sala onde o seu filho está tendo aula. Então, é essa a questão e é esse o momento em que foi editada a lei. E, infelizmente, em virtude desta lei, de outras leis e desse negacionismo, o Brasil, que tinha uma taxa, orgulhosa taxa, de 93,1% de vacinação geral infantil, caiu depois da pandemia, caiu depois desse negacionismo para 71,49%, colocando o Brasil entre os 10 países com menor cobertura vacinal do mundo. Aqui a Fiocruz que coloca os dados. O Brasil sempre se orgulhou de ter a sua vacinação, da sua população aderir à vacinação. Lembremos que até um símbolo, ministro Flávio, ministro Zanin, um símbolo nacional de saúde, que era o Zé Gotinha, foi extirpado por um tempo do país, foi exilado do país. Caímos, repito, de 93,1% para 71,47%. Isso fez com que uma doença que estava extirpada do Brasil, a OMS já tinha dado o selo de fim dessa doença no Brasil, o sarampo, retornou ao Brasil, principalmente em relação às crianças. Ou seja, não há dúvidas sobre a necessidade da vacina, os reflexos do negacionismo em relação à ciência e à vacina, não só em relação ao sarampo, a vacina tríplice viral que todos nós tomamos, sarampo, cachumba e rubéola, a cobertura no Brasil depois dessa crise negacionista caiu de 86,2% para 70%. Isso vai ter reflexos. Os reflexos virão em relação às novas gerações. Aqui, presidente, beira aqui o patético e a hipocrisia, as mesmas autoridades que editaram a lei e diziam respeito à dignidade humana, legalidade, direitos fundamentais, para entrar em outros países, apresentavam o cartão de vacinação. Ou seja, em Uberlândia não podia exigir. Só que para entrar nos Estados Unidos, se não apresentasse a carteira de vacinação, não entrava. Para entrar na Europa, não entrava. O que fez ainda, e a imprensa muito noticia isso, fez um outro problema de falsificação de carteiras de vacinação. Ou seja, as pessoas respeitam quando autoridades externas exigem a carteira de vacinação e aqui dentro preferem propagar o vírus, causando, repito, 700 mil mortes. Quantas, ministro Toffoli, quantas e quantas mortes não poderiam ter sido evitadas pela consciência das pessoas, não só
em antecipar a compra da vacina, mas também em se vacinar, em respeitar o direito alheio. Vossa Excelência, ministro Flávio, citou o apóstolo Pedro. Realmente, duas das palavras mais utilizadas para cometer maldades ultimamente a liberdade. As pessoas falam em liberdade, falam em vida, propagando contra a liberdade, contra a vida, e a questão da Covid-19 é um exemplo disso. Eu, presidente, acompanho Vossa Excelência, não, peço todas as vênias ao ministro Cássio Nunes Marques, não. Tá bom. Ah, não acredito. O Cássio votou a favor de deixar o pau quebrar, ninguém precisa se vacinar. Ah, não acredito, Cássio. Você votou assim, Cássio? Votou. Ministro do Supremo Tribunal Federal colocado por Bolsonaro no Supremo. Para nós não é novidade, né, gente? Agora, o voto belíssimo também, o voto do Flávio Dino também foi um voto assim, ó, emocionante. Mas isso aqui, esse julgamento está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal. E acredito que será obrigatório a compulsoriedade da vacina, gente. Até para proteger a criança, o adolescente, tudo tal de coisa. O adulto não quiser vacinar, problema dele. Agora, se a doença for contagiosa, tem que vacinar. Porque você não querer lascar com a sua vida é uma coisa, você querer lascar com a vida do outro, aí é outra coisa. Aí não dá, não é? E Alexandre de Moraes lembrou desse itinerário que tinha um chefe, tinha um organizador dessa organização criminosa, que era Bolsonaro, do negacionismo, da fraude do cartão de vacina, que Alexandre de Moraes comentou aqui, não podia aprofundar porque não era o julgamento ali, não era um ambiente adequado, mas deixou muito claro que o Supremo não vai passar pano. Inclusive, uma comissão de deputados e senadores foi atrás de onde? Adivinha? Ô, Gonê! Gonê, cadê você, meu filho? Foi atrás de Paulo Gonê. Isso. Deputados e senadores foram atrás de Paulo Gonê, que é o Procurador-Geral da República, que é aquele que tem o dever, o poder e a competência de exigir a responsabilização de bandidos de alta patente no Brasil, como, por exemplo, antigo presidente da República, o inominável, o inelegível. E por falar nisso, antes de mostrar a equipe aqui, de deputados e senadores que foram lá atrás de Paulo Gonê, coloca aí, meu querido. Gonê! Ô, Gonê! Cadê você, meu filho? E antes de adentrar nesse assunto, a galera aí tá achando que porque Donald Tranqueira, Donald Trump, daqui a pouco eu mostro o Glauber indo pra cima de Arthur Lira. Calma aí, é muito assunto, calma. Deixa eu organizar minhas ideias, senão não sai nada. O que ocorre? Tem bolsonarista e Bolsonaro e tá vendendo a ideia e achando que Bolsonaro, com a vitória de Donald Tranqueira, vai se tornar elegível e tal coisa. Daqui a pouco Bolsonaro vai virar presidiário, gente. Não tem nada disso. Ele foi condenado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Só quem pode derrubar essa decisão não é Donald Tranqueira, não. Donald Tranqueira não tem nada a ver com isso. É o plenário do Supremo Tribunal Federal. E hoje eu te digo, o Supremo não derruba. Vai manter, e Bolsonaro é inelegível até 2030. Ele não pode se candidatar. Mas ele falou que vai. Ele pode até ir lá, coisar o documento lá, chega lá, o TSE rasga o documento e fala, indeferido. Inelegível, não pode ser candidato. Agora, lógico que ele vai trabalhar isso na sua cabeça, na sua mente, para te manipular. E só mais 72 horas. Teve alguém que comentou aqui, ai, graças a Deus, agora Bolsonaro livre. Livre do quê? Da culpa ele nunca vai se livrar, porque é uma coisa interna corporis. Livre de quem? Alexandre de Moraes só está esperando o Gonê. Entendeu? Então para de loucura, de hipocrisia, para. Toca o gadinho. Não, o gadinho não. O gadinho você fala para ele, senta e aprende. Toca no like para ficar nervoso. Vamos ver a comissão aqui? Eles foram lá conversar com Paulo Gonê. Vamos ver o que eles têm a nos dizer dessa situação. Tem que pressionar Paulo Gonê, gente.
Vamos agir. Seria uma ótima oportunidade, né? Nesse. Perdeu, mané. Para, vamos ver aqui a comissão. Pessoal, nós estamos aqui na Procuradoria-Geral da República, tivemos uma reunião muito importante com o doutor Gonê, viemos aqui, inclusive, para acompanhar o andamento do desdobramento do relatório, que foi muito importante, da CPMI do 8 de janeiro. E, é claro, acompanhar e dizer que estamos atentos aí em relação às denúncias que virão desse relatório em relação àqueles que participaram diretamente nos atos do 8 de janeiro. Não é isso, Jandira e colegas? É isso. Na verdade, alguns inquéritos já foram concluídos, né? Como o da vacina e o das joias, mas esse da tentativa de golpe ainda está nas mãos da Polícia Federal e nós estamos absolutamente ansiosos para que a Polícia Federal conclua seu inquérito para que possa chegar à Procuradoria-Geral da República e nós tenhamos andamento aí de toda a análise para seguir o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Sem anistia para golpista. Sem anistia para golpista. Pronto, essa é a resposta para Bolsonaro e toda a trupe aí. Não mudou nada. Bolsonaro daqui a pouco vai ser presidiário, tá inelegível e pronto, acabou. O resto é factoide, é mentira, fake news, para enganar e manipular o gadinho de novo. Simples assim. E antes de mostrar alguns detalhes sobre vitória de Donald Tranqueira e algumas situações que estão ocorrendo na Polícia Federal, hoje, por exemplo, tem um general que foi intimado que vai depor hoje. Um general que eu não tinha visto ele na cena do crime ainda não, é um general novo. Antes de te mostrar, eu quero te mostrar o entreveiro aqui, ó, de Glauber Braga. Você sabe que Glauber Braga está respondendo um processo administrativo político na Comissão de Ética da Câmara de Deputados Federais, onde, pelo que tudo indica, Arthur Lira está por detrás. Por quê? Porque o Glauber Braga vai para cima de Arthur Lira, quer caçar Glauber Braga. Porque Glauber Braga empurrou aquele cara do MBL e deu um chutinho na bunda dele, porque ele xingou a mãe dele, atacou a mãe dele, e a mãe dele logo a posteriori veio falecer do deputado federal Glauber Braga. Enquanto isso, né, só para relembrar, Chiquinho Brazão ainda é deputado federal. Está preso numa penitenciária de segurança máxima, está respondendo no processo por duplo assassinato e ainda é deputado federal. E quer caçar Glauber Braga? Ah, aqui entra a inexigibilidade de conduta adversa, que é um tipo de exclusão de punibilidade. O que é isso, Andréia? Qualquer pessoa na condição e na situação de Glauber Braga faria a mesma coisa. Logo, o direito e a lei não pode exigir um comportamento diverso. Logo, existe a extinção da punibilidade. Não tem que ser punido por isso, viu? Pega a dica, entendeu? Agora, o que ocorreu ontem? Você sabe que está tendo sessão plenária para votação do PL, que vai regularizar, ou pelo menos tentar regularizar a questão das emendas PIX. Inclusive, já foi aprovado. E eu vou te mostrar isso também daqui a pouco, que o bicho está pegando. Aí, o que ocorre? Lá na sessão ontem, Glauber Braga foi para cima de Arthur Lira. Eu não entendi direito, eu pesquisei, eu não achei, mas ele parece que falou do entreveiro que tem, parece corrupção e desvio de dinheiro de emenda, que foi denunciado e que ninguém está falando, todo mundo está passando pano. E Glauber Braga pegou, subiu a tribuna lá e virou pro Lira e falou tudo, ó. Aí Lira olhou para ele no final assim, riu, esnobou o Glauber Braga. É por isso que Arthur Lira quer derrubar ele, porque Glauber Braga fala e mostra. Vamos ver aqui. Foi ontem na sessão plenária da Câmara de Deputados Federais. Glauber Braga foi para cima de novo. Se achou que ia abrir um processo de possível cassação e tudo, e que ia calar a boca do rapaz, piorou a situação. Olha aqui. Vamos ver juntos aqui a fala do deputado federal Glauber Braga, que foi para cima de Arthur Lira. Temos que falar de Breno Pires. Denúncia gravíssima. 6 de setembro, 4 advogados do Congresso Nacional mandam documento dizendo que emendas de comissão são definidas por decisão colegiada. Isso é mentira. Isso é mentira. E especificamente em relação à Comissão de Integração Nacional, a denúncia se torna ainda mais grave. O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, e a denúncia trata disso, até agora eu não vi nenhum outro pronunciamento desmentindo
teria coagido o deputado José Rocha a desviar 280 milhões de reais daquele que era o objetivo original das emendas na Comissão de Integração Nacional para atender às suas bases e ao seu projeto de poder. Nós temos que falar sobre isso. Nós não podemos deixar de dizer. MF, não vou citar o nome dela, mas é a assessora responsável, a partir do presidente da Câmara, para levar a planilha que o presidente de comissão tem que atender. Senhor Arthur Lira, até agora o senhor não se pronunciou publicamente sobre essa denúncia que saiu num veículo de repercussão nacional a partir da denúncia feita pelo senhor Breno Pires. 268 milhões de reais. E em 5 de julho, olhem parlamentares, a coisa ficou mais grave. Em 5 de julho, não sendo atendido naquilo que solicitava o deputado Zé Rocha, o presidente da Câmara exonerou a secretária executiva da Comissão de Integração. Será que isso vai acontecer e nós não vamos falar absolutamente nada sobre isso? Temos que falar. Não podemos deixar de dizer, porque isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Se numa ligação, em articulação com uma pessoa da sua confiança, o presidente da Câmara desvia do objetivo original da Comissão de Integração 268 milhões de reais, o que não faz durante um dia, durante uma semana, durante um mês. E, infelizmente, esse projeto não modifica essa realidade das emendas de comissão do orçamento secreto. Por esse motivo, somos não. Olha a cara do Lira. Deputado a cara dele. Gilson Marques, pelo tempo de liderança do Novo. Fazendo de conta, né, que tá tudo bem. O Lira, do final, dá uma risadinha debochada, não é? Agora, o que o Glauber Braga falou é muito sério. Glauber Braga tem que ir a fundo, inclusive, enquanto deputado federal, pegar toda a situação, ir no Procurador-Geral da República, fazer a representação, para ver, de fato e de verdade, se essa situação é verídica e requerer a responsabilização criminal, sendo verdadeira. Porque também só falar na tribuna e falar na tribuna não vai adiantar, porque eu não vi na mídia corporativa absolutamente nada. E depois que eu vi esse pronunciamento ontem, da tarde para a noite, de Glauber Braga, lá no plenário da Câmara de Deputados Federais, eu fui pesquisar. Fui atrás das minhas fontes, falei, gente, onde que é isso aqui? Pesquisei e não achei nada. Ou seja, Glauber, enquanto parlamentar, enquanto fiscal da lei, ele tem que ir atrás, pegar realmente toda a situação e até fazer representação junto ao Procurador-Geral da República. Porque se isso for um fato correto, isso é crime. Isso é bandido, é gangster, é organização criminosa e que precisa ser responsabilizada. Caso, de fato, de verdade, exista os instrumentos probatórios para que requerer a responsabilização. Senão, não tem nem que falar. Então, tem que haver andamento nisso aí. E toda essa situação, meu querido, não justifica. Na verdade, a partir disso, a gente entende por que Glauber Braga é tão combatido ali. E essa fala de Glauber Braga foi no contexto das discussões e debates da aprovação, presta atenção nisso aqui, da aprovação do projeto de lei 175, que visa trazer a regulamentação e a constitucionalidade para as emendas PIX. Você fala assim, André, o que você acha? O que você acha desse projeto? Eu dei uma lida rápida nele, não aprofundei, mas dei uma lida rápida. É chover no molhado. É mais do mesmo e muito do pouco. Não vai resolver o problema. Mas vai passar um batom. Sabe, eu passar um batonzinho para disfarçar, que nem eu faço aqui, passa um batonzinho para disfarçar a palidez. Pois é. E dentro desse contexto, eu quero colocar a fala do deputado Hugo Mota e do deputado Henrique Vieira, que é importante para a gente entender, porque dentro desse contexto está o projeto de sabotagem ao governo Lula, que é o sequestro do orçamento também por parte do Congresso Nacional.
Se o executivo Lula não tem um orçamento, não tem um dinheiro para administrar a máquina pública, assim como uma empresa, se você não tem um dinheiro para administrar a empresa, você não administra, você não manda, você não faz nada. E eles tiraram grande parte do orçamento de Lula, o Congresso Nacional. Outra parte do orçamento está sendo para pagar a dívida pública, os juros da dívida, não é nem a dívida pública, é só os juros da dívida pública para a elite, que agora, inclusive, hoje o Banco Central deve anunciar aumento novamente dos juros no Brasil, que é o segundo maior juros do planeta, só perde para a Rússia. Então, isso é uma estrutura de sabotar Lula e de passar o recado para Lula. Ou você lê a nossa cartilha, ou então a gente tem o poder de te derrubar, mesmo você estando no cargo. E você não consegue nem se reeleger em 2026. Tanto que Lula vai ter que anunciar e vai ter que cortar em algum lugar. E eles querem que corte aonde? Do quem já está lascado, que é a classe pobre. Por quê? Porque a elite quer só para ela, a classe média também quer continuar com seus privilégios, prerrogativas e mamatas e status. Perceba aqui a fala e perceba, a partir da minha explicação, tudo isso. Dá para perceber, dá para entender tudo. Vamos ver a fala do deputado Hugo Mota e depois vamos ver o do Henrique Vieira. Onde está o orçamento público, aí está a prioridade da política pública. Tudo é uma questão de prioridade alocativa. Aprendi isso como vereador lá na cidade do Rio de Janeiro. Mas no Brasil, nesse nosso presidencialismo de coalizão, cada vez uma parte maior do orçamento é capturada por mecanismos fisiológicos e contrárias à forma como o orçamento e como os poderes públicos deveriam se comportar. Cabe ao legislativo elaborar a peça orçamentária, cabe ao legislativo fiscalizar o orçamento, mas não cabe ao legislativo e a cada parlamentar aqui nessa casa se tornar uma unidade de execução orçamentária. Isso está errado. O orçamento público deve responder ao interesse geral da sociedade e não ao interesse particular de cada parlamentar, de cada deputado e deputada. Por isso, nós do PSOL somos contrários. Somos contrários e denunciamos que este apetite voraz e fisiológico deste Congresso parece insaciável. Era 0,1% das despesas discricionárias há 10 anos. Agora é 1/4, 25%. Chegaremos a 50 bilhões de reais. Isso está errado, senhoras e senhores deputados aqui presentes. Nós não podemos compactuar com isso. Por isso, e por causa da falta de transparência, por causa do famigerado orçamento secreto, nós do PSOL sim entramos no Supremo Tribunal Federal para fazer com que algo fosse feito a respeito deste absurdo que aqui no Congresso Nacional acontece. Pois bem, hoje estamos aqui discutindo um projeto de lei que se pretende resolver os problemas da transparência. Pois bem, ele não resolve a transparência e não toca no cerne da questão. Devíamos nós aqui estar discutindo, sim, a diminuição do montante total que está capturado pelo Congresso Nacional. Devíamos estar discutindo qual é o papel de cada emenda parlamentar e não tentando regulamentar o absurdo do tamanho do orçamento que hoje está capturado por mecanismos fisiológicos. Devíamos estar discutindo orçamento participativo, mecanismos de participação e controle social. Parece distante demais da nossa realidade, eu sei, mas para nós da esquerda não é possível recuar daquilo que acreditamos, pois de tanto recuar e andar para trás, a gente vai acabar esquecendo dos nossos princípios. Somos contra esse projeto. Pronto, agora eu quero que você perceba aqui a fala também. Discutir. Contrário à matéria, deputado Hugo Leal. Não, esse aqui que a gente quer. Eu falei sobre esse assunto. Bem, eu sou base do governo Lula, acredito que é um governo fundamental para reduzir desigualdade, combater a fome, gerar emprego, gerar renda, proteger o meio ambiente, e quero muito que esse governo dê certo. E eu quero utilizar esse argumento para questionar, e muito, a lógica da aplicação das emendas parlamentares pelo Congresso. Primeiro, eu quero fazer um recorte. Essa lógica começa em 2015,
com o senhor Eduardo Cunha, aquele que foi condenado por corrupção, aquele que tinha mais de 600 mil reais em carros como seu patrimônio numa empresa chamada Jesus.com. De Eduardo Cunha para cá, crescimento de mais de 400% na mobilização de emendas parlamentares. Saímos de 9 bilhões para quase 50 bilhões. Que o Poder Legislativo pode contribuir com o Executivo em termos orçamentários, eu concordo. Emendas impositivas individuais, com transparência, rastreabilidade, controle social, eu concordo. Mas não é isso que acontece no Congresso. 50 bilhões, parte significativa desse recurso, especialmente nas emendas de comissão, nós não sabemos quem destina, nós não sabemos que caminho faz, nós não sabemos onde chega. Isso significa falta de transparência, isso pode abrir espaço para relações que não são nada republicanas, e atenção, falo como base desse governo, isso sequestra o orçamento do Poder Executivo. Esse dinheiro poderia estar no Ministério da Educação, Tarcísio, gerando universidade pública, no Ministério da Saúde, gerando posto de saúde e hospital, no Ministério do Desenvolvimento Social, com políticas de combate à fome. O parlamento pode contribuir com o Poder Executivo, mas não nesse montante, não desse jeito. Alguém aqui me responde, para onde vai o recurso das emendas de comissão? Qual o critério para distribuir os recursos para cada comissão? Nem nós sabemos. É importante a sociedade brasileira saber. Bilhões e bilhões e bilhões de reais que não estão chegando na ponta para melhorar a vida do nosso povo trabalhador. Nós não podemos compactuar com essa lógica, inclusive em defesa do governo Lula, que precisa ter recurso para governar e melhorar a vida do nosso povo. Pronto. E, meu querido, o PT votou a favor, Andréa? O projeto era do PT. De um deputado federal que eu admiro demais, que é o... Como é que é o nome dele, gente? Como é que é o Pereira? Rubens Pereira. Rubens Pereira, do PT do Maranhão, é o autor do projeto. O PT votou a favor. Bom, André, então não estou entendendo mais nada. Meu querido, é o seguinte, eu já falei mais cedo aqui, ó, da cartilha. Ou lê a cartilha, ou tá lascado. A cartilha da elite. E não tem para onde se socorrer, não. Tem que se manter no poder e fazer uma boa gestão na medida do possível, ou melhor, na medida do possível, não. Na medida que a elite deixa, a partir da classe média, que tem as teses muito bem elaboradas e tal, que está na Globo News hoje, justificando a alta do dólar, justificando a alta dos juros, que vai ser decretada hoje pelo Banco Central, tudo trabalhando a cabeça e tal e coisa. E tem que fazer o que é possível para se manter no poder e conseguir reeleição em 2026. Senão a extrema-direita volta. Ou então chuta o pau da barraca. E eu não acredito que Lula vá chutar o pau da barraca. É engraçado, é muito interessante. O Boulos, ele deu entrevista ontem, acho que foi para a Globo News. E ele falou que a esquerda tem que tomar muito cuidado para não virar direita. Você conta ou eu conto? Se Lula quiser se manter no poder até o final do seu mandato, com chance real de ser reeleito em 2026 e não entregar o Brasil para a extrema direita, ele vai ter que ir mais para o centro. Não tem jeito. Por quê, Andréa? As eleições agora mostraram isso. Quem ganhou, quem foi o grande vitorioso nas eleições? Foi o centro. Foi o PSD de Gilberto Kassab. Eles fizeram quase 900 prefeituras.
E o centro, ele é o poder que pode hoje anular a extrema-direita. Não é, a esquerda sozinha não consegue, tanto que não consegue que não saiu vitoriosa nas eleições agora. Ai, Andréia, mas não sei quem falou que saiu. Não saiu, gente. O governo, ele tem toda a máquina pública na mão. Saiu de 180 e poucas prefeituras para 200 e poucas prefeituras. O PL foi para mais de 500 prefeituras. Então não foi. Vamos trabalhar com a realidade. Aí depois, daqui a pouco, vem gente de esquerda aqui. E eu sou de esquerda, eu sou progressista, só que eu sou consciente. E a gente tem que trabalhar com a consciência para avançar. Senão, a gente se torna gado. E é manipulado e usado. E totalmente deslocado da realidade. Então não adianta vir aqui, não. Temos que trabalhar com a realidade. Lula vai ter que cortar benefício, vai ter que cortar alguma coisa agora. E eles estão pressionando Lula para cortar em cima do trabalhador. E Lula está no mato sem cachorro. E Lula vai ter que sentar mais com o Centrão, dar mais cargo e ministério para o Centrão. Por quê? Porque senão eles derrubam Lula. Tudo por quê? Porque Lula pôs o pobre no orçamento. E a elite não gostou. Colocar o pobre no orçamento significa dizer tirar dinheiro da elite. Por quê? Quase 50% do orçamento vai para pagar juros da dívida que vai para a elite. E se tirou do orçamento, tirou desse cálculo dos juros para ela, que ganha bilhões sem produzir um prego. E o discurso deles está colando. E não é só aqui no Brasil. Está colando. Tanto que o centro foi o vencedor nessas eleições agora. E lá nos Estados Unidos, a extrema-direita foi vencedora, para você ter ideia. Eu sei que tem toda a situação de classe que eu expliquei para vocês, da elite, classe média, pobre, do preto, do negro, do mestiço, do branco pobre. Eu já expliquei tudo isso. Eu não vou aprofundar, porque senão vocês vão sair correndo daqui. Porque se 3 lives aprofundadas, não fica ninguém. Porque é pesado. Mas é necessário. Por isso que a primeira live de hoje foi profunda. Pesada, mas necessária. Porque se a gente não trabalhar com essa pauta da realidade, a gente entra numa bolha que nem o gadinho de Bolsonaro. Entra numa bolha fora da realidade. E quando a gente perceber, a gente está sendo usado e manipulado. E não vai mudar nada. Pelo contrário, vai piorar. Agora, eu já falei e vou repetir. Eu sou Lula até o fim. Eu não vou virar as costas para Lula. Porque ele vai ter que tomar medidas que, ideologicamente, não fazem parte da esquerda, mas vai ter que tomar. Por quê? Porque as estruturas não são progressistas, pelo contrário, são reacionárias. E se Lula não quiser entregar o Brasil para a extrema-direita em 2026, ele vai ter que resistir. E ele vai ter que fazer algumas concessões. Senão, eles derrubam Lula do cargo. Ou diretamente, com um golpe a partir do momento, inclusive, que Donald Tranqueira ganhou, mas eu não acredito nisso, já vou dizer que eu não acredito nisso. Eles vão tentar desidratar o governo, tirar a governabilidade de Lula. Para quê? Para em 2026 ele não conseguir ser reeleito. É isso que eles vão tentar fazer. E todos esses movimentos que eu estou a te explicar, Lula sabe disso. Lula sabe de tudo isso. E ele sabe que a missão dele hoje, a missão de Lula em 2022 foi derrubar a extrema-direita da presidência da República. A missão de Lula agora é não entregar o Brasil para a extrema-direita em 2026. E ele vai ter que fazer alianças e concessões. Entende, meu querido? E eu sou Lula até o fim. Pronto, acabou. Olha aqui o Donald Tranqueira. Ele ganhou as eleições lá nos Estados Unidos, né? Itália. Lula se manifestou e deu os parabéns para Donald Tranqueira. Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. Esse é o papel de um estadista. Eu sei que não agrada, mas esse é o papel do estadista, pensar no povo. E outra coisa, olha aqui, com reeleição de Trump, Estados Unidos terá o primeiro presidente condenado pela justiça da história. Donald Trump condenado em 34 ações.
condenado, bandido. Condenado é bandido. E ele só ganhou as eleições também por causa desse picareta aqui, ó, sob comando de Elon Musk. X foi epicentro de desinformação nas eleições dos Estados Unidos. Postagens mentirosas do empresário sobre a disputa somaram mais de 2 bilhões de visualizações. Agora veja isso aqui, ó. O futuro presidente quer deportar imigrantes em situação irregular do país. Seriam cerca de 11 milhões, de acordo com estimativa, sendo que 200 milhões são brasileiros. Medida pode ter impacto social com o retorno de cidadãos que estão nos Estados Unidos há muitos anos e que não têm mais laços no país nem e financeiro, com a redução de remessas financeiras a famílias do Brasil. E um monte de gado puxando o saco desse homem aqui, ó. Mas tem mais. Tem uma fala aqui que eu achei muito importante e é oportuna a gente reverberá-la dentro desse contexto. Aqui, ó. Eu vou botar grande para você ver melhor também, porque aí fica melhor. Olha aqui, ó. Fabrício Rosa, é vereador de Goiânia. Gostei muito da postagem dele. Ele falou assim, ó: vitória de um homem que, durante as eleições, espalhou a notícia que imigrantes comiam pets na tentativa de desumanizá-los. Vitória de um condenado por 34 acusações de falsificação de registro, por comprar o silêncio de uma atriz pornô e por mentir para bancos o valor do seu patrimônio. Vitória não de um descondenado, mas de um condenado que humilha mulheres LGBTQIA+, e negros, que mente, é violento e luta para derrubar a democracia. Talvez por isso mesmo esteja lá. Tempos difíceis, mas que serão superados. Samia Bonfim, deputada federal, também postou: a vitória de Trump é um ataque aos direitos dos trabalhadores, mulheres, negros, imigrantes, ao meio ambiente e aos povos do mundo todo. Que as contradições que se concentram nos Estados Unidos derivem em lutas sociais e no enfrentamento à extrema-direita. Isso será determinante para as lutas em todo o planeta. Fora a questão ambiental, né, gente? A questão ambiental também com Donald Tranqueira é uma lástima, porque ele também é tipo o Bolsonaro, é o fim do fim do fim. Mas democracia é isso. O povo que decide, o povo que escolhe e o povo que vai colher os seus frutos. Andréia, você está certíssima nas suas palavras. O Lula tem que driblar o sistema como ele sempre fez, pois o sistema não se enfrenta. Felipe, muito obrigado, meu querido. É isso mesmo. Esse é o sistema. E Lula vai ter que realmente driblar para não entregar, porque é isso que eles querem. É isso que eles querem. Aí você fala assim, André, eles querem a volta de Bolsonaro? Não. Eles não querem Bolsonaro. A elite, a classe média não quer Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro, eles pensaram, quando deram um golpe judicial em Lula para não derrubar Bolsonaro em 2018, eles queriam que Bolsonaro ganhasse mesmo, porque eles pensaram que iam usar Bolsonaro. A elite usou. A elite usou, inclusive, para manter Bolsonaro no cargo, senão ele teria sofrido impeachment. Ele usou por quê? Nos juros, durante o governo Bolsonaro, chegou a quase 15%. A elite nunca ficou tão rica. Gente, eu estou falando de elite, eu não estou falando de classe média metida a besta, não. Estou falando de elite. E nem de pobre metida a classe média. Eu estou falando de elite. Ó, ficaram muito mais bilionários com o governo Bolsonaro, enquanto o povo estava na fila do pão. Então, ele se manteve a partir disso. Mas a classe média e a elite, mais ou menos, não queria Bolsonaro, porque Bolsonaro trouxe prejuízo para o mercado, porque Bolsonaro era instável. Bolsonaro não tinha estabilidade. Ele era imprevisível. E mercado, Faria Lima, não gosta de gente imprevisível, gosta de gente que lê a cartilha certinho. E Bolsonaro era. Entendeu? Um dia inventava uma coisa, outro dia inventava outra coisa, um dia atacava um jornalista, outro dia atacava um deputado, outro dia atacava um ministro do Supremo Tribunal Federal, atacava uma mulher, atacava outra mulher, atacava outra mulher, e cada dia Bolsonaro criava um entreveiro. E isso para o mercado não é bom. Aí o que eles fizeram? Cuspiram o Bolsonaro fora.
Porque a esquerda sozinha não derrubaria Bolsonaro. Porque Bolsonaro vendeu, comprou o voto de tudo quanto é jeito em 2022, por isso está inelegível. Então a esquerda, o campo progressista e democrático, por si só, democrata, por si só, não derrubaria Bolsonaro. Parte da direita vomitou Bolsonaro. Só que agora eles querem descartar Lula. Por quê? Porque Lula foi usado para derrubar Bolsonaro. E agora eles querem tirar Lula para colocar um deles, o tal do moderado. Ó o moderado. É, o bolsonarista moderado, que está indo mais para o centro, ao centro de novo, que está indo mais para o centro, equilibrado e tal e coisa. O Tarcísio vai ter que parar de bater aquele trem lá toda vez que ele aprovar uma privatização daquele jeito. Por quê? Porque vai pegar mal, vai pegar mal. Aí não vai se adequar aos requisitos da elite para entrar dentro desse bolsonarismo moderado para ser o candidato dela. Mas ela está organizando é isso. Um que lê a cartilha de cor e salteado, da primeira letra ao último ponto. É isso que eles querem. Só que para isso tem que derrubar Lula. E se tem um cara que é inteligente e que conhece esses bastidores, é Lula. Por isso que eu estou com Lula até o final e eu acredito, ó, Lula tetra. Se depender de mim, se depender da gente, Lula é tetra. E nós temos que já nos preparar para esses movimentos. Por quê? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E daqui a pouco o Banco Central, que diz que é independente, vai lascar de novo com o governo Lula aumentando os juros. Isso porque o desemprego caiu. Agora, o desemprego caiu de 6,9, baixou de novo para 6,4. O desemprego caiu. Mas mesmo assim, vão aumentar os juros. Ai, ai, vota, vota, vota. Eu sou Lula até o final. Então, meu querido, dá aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha. É sem anistia. Pode fazer esse barulhão aí por causa do dono tranqueiro. Dono tranqueiro daqui a pouco vai esnobar Bolsonaro e vai falar: quem és tu na fila do pão? Vai se lascar. Então, bota, 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 sem anistia, queremos justiça, somos resistência. E toca, toca, toca. Toca o gadinho, não, o gadinho você fala para ele, senta à frente que nós ensina. A esperança. Toca no like. Entendeu, meu lindo? Eu quero te agradecer pela sua paciência, pela sua resistência, pela sua sapiência e por estar sempre aqui. Não é fácil, mas a gente supera. E a luta existe para isso, é para resistir e avançar. E nós estamos fazendo exatamente isso. Quem gosta fica, quem não gosta vai se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. Daqui a pouco eu volto às 16h30 com mais informações e atualizações para você, meu lindo e minha linda. Viu? Muito obrigado, muito obrigada, né? Obrigada, obrigado, obrigada. Deixa de ser bobo. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida e não se esqueça. O que que nós somos? Bota, bota, bota. O que que nós queremos? Toca, toca, toca. E pronto, acabou. E aqui não, jacaré. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.